Boa tarde aos alunos do nono ano do Instituto Municipal Luiz Viana Neto, que é o professor Matheus Barbosa, de Geografia. Estou aqui passando para dar orientações a vocês sobre a atividade 2, né, o tema 2 do módulo 1. Né, e essa aqui é a atividade de vocês, tá? Que vocês têm lá no módulo. E aí uma coisa importante, né, a primeira coisa importante a falar dessa atividade é do professor Milton Santos. O professor Milton Santos, ele já é falecido, né? Ele faleceu no ano de 2001, tem 20 anos que o professor Milton Santos foi falecido, né? Entretanto, a obra que ele deixou, gente, a vida, né, que enquanto o professor Milton Santos estava vivo, ele foi muito importante para a geografia e para o Brasil, né? O professor Milton Santos, ele é geógrafo, baiano, nasceu na Bahia, na cidade de Brotas de Macaúbas, em 1926, né? E ele foi um dos geógrafos brasileiros e baianos mais importantes do mundo, né? Ele é um dos geógrafos mais lidos ainda hoje do mundo, teve muitas contribuições, principalmente para os países que são mais pobres, né? Os países que a gente chama de subdesenvolvidos. As suas interpretações e os seus livros, né, são importantíssimos e lidos no mundo todo, né? O professor trabalhou em diversas universidades, né, fora do Brasil, trabalhou no continente africano, principalmente na Universidade da Tanzânia, também foi para os Estados Unidos, deu aula também em uma das maiores universidades do mundo, né, que é a Paris Sorbonne, lá na França. Então, assim, as contribuições... E depois voltou, né, para o Brasil, ele foi exilado no período da ditadura militar, depois ele retorna ao Brasil e contribui principalmente na Universidade de São Paulo, né, a USP. Então, o professor Milton Santos, ele tem uma extensa história, se vocês depois quiserem pesquisar, né? Lembrando que ele é uma figura negra, né? Uma pessoa importantíssima para o Brasil, como eu já tinha falado. E aí eu trouxe uma das diversas obras que ele tem, né? Como tema nosso, finalizando essa unidade, é a globalização. Ele tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, né? Do Pensamento Único à Consciência Universal, e que ele vai trazer alguns aspectos que é importante a gente trabalhar aqui. Primeiro, ele vai falar assim, olha, ele vai falar de 3 globalizações que existem ao mesmo tempo. Como assim? Uma globalização como fábula. Uma fábula é um conto, é uma história, né? É um conto que necessariamente não é real, né? Uma fábula é uma história contada. Só que essa história, na verdade, ela não precisa ter uma realidade. Então, o que acontece? A gente vende, o professor Milton Santos fala que a gente vende a globalização como fábula, né? Como uma fantasia. Por quê? Porque a globalização, como um todo, faz com que, né, vende-se a ideia de que as pessoas elas podem acessar as tecnologias todas, né, que são criadas por aí, que as pessoas podem voar a todo momento e a qualquer hora de um país para o outro, de ter acesso à internet, de ter acesso às diversas coisas que são criadas, né, na globalização. Só que a gente vai ver que isso não é tão verdade assim. Que não é verdade. Por quê? Porque ele vai mostrar uma outra face da globalização. A globalização como perversidade, porque o mundo, né, como vocês sabem, que a globalização, obviamente, ela permite uma comunicação entre países, ela permite uma comunicação mais rápida, né, os meios de transporte, como a gente estava estudando. Entretanto, a gente vai ver que o acesso a essas tecnologias não é igual para todos, né? Nem todo mundo vai ter acesso à moradia, nem todo mundo vai ter acesso ao transporte, nem todo mundo vai poder ter internet para se comunicar com outros países. E aí o que acontece? Um dos grandes resultados, né, dessa perversidade toda, a gente vê o quê? Fome, o desemprego, a violência, né, o desemprego, a violência, as doenças, né? E as pessoas às vezes não têm como comprar um remédio para se cuidar. Então vejam, né, que a globalização também
A questão da pandemia também, né? Hoje, se o professor Milton Santos estivesse vivo, provavelmente também ele estaria escrevendo sobre essa questão da pandemia, né? Dentro da globalização. Então vejam que, apesar de a gente ter muitas máquinas, né? De produzir muita comida, por exemplo, há quase 1 bilhão de pessoas, né? São 900, quase 900 milhões de pessoas no mundo que passam fome, né? Então vejam que ter acesso à tecnologia, ter acesso o mundo tendo mais acesso à tecnologia não significa que as desigualdades, né, que as pessoas elas vão deixar de estar na pobreza ou não vai ter desemprego. A gente está longe disso ainda. Então, é importante mostrar que o mundo hoje ele é desigual, né? Ele é muito desigual. Tem gente que não tem acesso à casa, tem gente que não tem acesso à alimentação adequada, né? Por outro lado, tem pessoas que são muito ricas, né? Então vejam que a globalização também ela é perversa. Eu não coloquei no texto porque por questões de tamanho, mas o professor fala também de uma outra globalização, né? Por isso o título do livro. Uma outra globalização seria a globalização mais, né, pelo lado solidário, né, com valores que a humanidade, né, criasse mais empatia, com mais solidariedade, que as pessoas vivessem, que os países vivessem também de uma forma mais cooperativa entre eles, né? Justamente para eliminar o quê? Essas perversidades, né? Eliminar nas tentativas de cooperar entre os países, né? De fazer trocas mais justas, para que se pudesse reduzir a pobreza, para que se pudesse viver de outra forma, que não essa hoje que só preza pelo lucro, né? Então, o lucro, o dinheiro, a fazer dinheiro se torna mais importante do que a vida de qualquer pessoa. Então, ele propõe um mundo que a lógica seja diferente, né? Que a lógica seja a solidariedade, que valorize a vida humana. Então, a ideia do livro, né, que eu trouxe aí para vocês conhecerem um pouco de um dos maiores geógrafos do Brasil e do mundo, né, o professor Milton Santos. Inclusive, ele foi ganhador do maior prêmio da geografia no ano de 1994, né, o Walter Lud. E eu quero lembrar vocês também, né, que no site aqui, vocês vão acessar o site, lá tem atividades, ou atividade módulo 1, tema 2, vocês vão acessar lá. Aqui tem o PDF, tá? Quem quiser ler em formato digital, que não quiser ler no módulo. Aqui tem o questionário, eu vou colocar o vídeo também, esse vídeo aqui que eu estou explicando aqui em cima. Vocês vão colocar o nome de vocês completo, marcar a turma, colocar o e-mail se tiver, clicar em próxima. E aí lá vai ter as atividades para vocês, as questões para vocês responderem. Vocês vão finalizar, né? Quando finalizar, vai me enviar, tá bom? No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar me procurando no WhatsApp ou no Facebook, né? Para a gente retirar as dúvidas. E é isso aí, tá? Até a próxima. E estou no aguardo se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Até mais.